YouTube, divulga mais esse vídeo para mais pessoas. Bom, índice, tivemos uma forte alta, apesar da manhã um pouco complexa. Hoje eu vou falar um pouco sobre expectativas erradas, né? O que a gente tem que reparar quando temos, por exemplo, um viés vendedor na nossa cabeça. Como somos seres humanos, a gente tem que ter um checklist na nossa cabeça para virar a chave, né? Quando o mercado ele está em uma tendência de alta, por exemplo, e reverte para uma tendência de queda, ou vice-versa, o mercado está fabricando aqui topos e fundos descendentes, de repente ele vira tendência. Por mais que temos bastante movimentos vendedores aqui no período da manhã, movimentos bem fortes na parte vendedora, a gente tem que analisar alguns padrões para não cair em armadilhas do mercado. Por exemplo, essa frustração do que parecia ser um oco, um ombro, cabeça, ombro bem maior, ela não tinha tantas características de ombro, cabeça, ombro. Porque quando temos um ombro, cabeça, ombro verdadeiro, eu vou pegar um verdadeiro aqui para você, que vai no alvo mínimo. Qual que é o alvo mínimo do ombro, cabeça, ombro mais conservador? A distância da cabeça, a partir aqui do nosso ombro direito, é o que o preço vem executar. Esse é o mínimo do movimento, tá? Quando ele não é frustrado. As características são divergência, então percebam esse topo com esse topo aqui no IFR. Volume financeiro, então o volume da subida do ombro esquerdo ele tende a ser muito maior, relativamente maior, né, do que o ombro, do que a cabeça, e ainda menor aqui no ombro direito, o que demonstra o que? A psicologia do mercado, os investidores estavam empolgados com a alta, na cabeça nem tanto, às vezes temos até um movimento de exaustão, e no ombro direito, na correção do preço, temos um pequeno volume que indica que não temos mais interesse em continuar na alta. E aí sim a gente vem executar o movimento. Me perguntaram aí, não sei quem perguntou nos comentários, quando usar Fibonacci de projeção. Essa é uma situação. Eu tenho uma linha de pescoço inclinada, colocando aqui ó, uma linha de pescoço mais inclinada. Essa é uma situação que eu posso usar o Fibo de projeção. Como eu não tive volume financeiro aqui nesse rompimento, o preço ele pode não ir no 100%. Quando eu tenho volume, o preço pode até ultrapassar. Muitas vezes ele ultrapassa e vai lá no 61,8. Então aqui está o ombro, cabeça, ombro verdadeiro, porém sem volume no rompimento, né? Então pegue o movimento conservador, que é essa distância a partir do ombro direito. Agora, esse oco maior, percebam a diferença. Vou colocar aqui num tempo gráfico maior. Por exemplo, no 15 minutos. Tá? Aqui no 15 minutos. Olha só. Temos a divergência. Desse topo para esse topo, temos. O IFR está inclinado para baixo. Aqui na alta do ombro esquerdo, eu tenho volume menor do que na cabeça. Na alta aqui da cabeça, eu tenho um volume menor quando ele atinge o pico. Porém, na subida do preço, eu tenho um volume considerável. E no ombro direito, onde era para ter menor interesse, eu tenho muita briga. O que indica o quê? Caindo o tempo gráfico, indica uma acumulação no fundo do preço, porque ele veio de um movimento de queda, acumulou, o preço não se movimenta a partir desse patamar, mas temos alta negociação, alto volume de negociação, para depois ele explodir na alta. Então aqui temos uma vitória da parte dos compradores. Os vendedores foram frustrados, até tentaram jogar para baixo de um suporte muito importante. Porque se o índice perdesse essa região aqui, ó, provavelmente ele ia despencar na queda. O pânico ia tomar conta dos investidores e os comprados iam começar a zerar suas posições, o que é alimentar o movimento de queda e levar o índice a uma expectativa de ao menos esse movimento a partir daqui, ou a partir dessa movimentação que ele fez para baixo, no mínimo, tá? No mínimo, para testar esse topo aqui, ó. Então tudo isso ele tem que ser analisado antes de você tomar suas decisões. Então, por exemplo, aqui você tem que o índice estava executando um movimento de alta, começou a deixar dificuldade, porém na queda, aqui nos 60 minutos, percebemos que temos queda do volume. O mercado não tem interesse de fazer esse movimento de queda, ele veio buscar a média móvel de 20 períodos. E esse ponto aqui ele é interessante para os investidores. É a média móvel dos últimos 20 candles. Quando entramos em tendência, essa média é muito relevante. E aí entra novamente o volume ascendente para os compradores. Agora, caso a gente abra em gap de alta, tem que tomar muito cuidado, né? O preço ele se afastou muito da média móvel de 20 períodos. Então indica um gráfico mais esticado. Um gráfico ou para você ficar de fora, aguardar uma correção e procurar oportunidades de venda, ou aguardar o preço fazer alguma correção
e demonstrar um retorno até essa média móvel. Tá? Isso é um exemplo de operacional, mas pode ser usadas outras estratégias. Quando acontece essa frustração de um ombro cabeça a ombro, nos livros de análise técnica, eles dizem que temos uma tendência para o lado contrário muito forte. Então, isso explica essa alta do preço de hoje, que não conseguia mais parar de subir. Os vendedores eles foram frustrados e começaram a estopar as suas operações, o que também alimenta a alta. Então, percebam que eu pegando esse movimento aqui da cabeça e projetando aqui para cima, colocando um Fibo aqui dentro, eu tenho os movimentos sendo respeitados. Eu tenho 50%, que foi muito relevante, o ponto 61,8, o preço quase buscou o 76,4. Outra situação é que tivemos um pivô de alta aqui no dia de hoje. Ó. Pivô de alta sendo executado. Então, quando os compradores ganharam a batalha dentro dessa consolidação, caindo o tempo gráfico a gente percebe os toques dessa consolidação. Poderia ser traçada dessa forma ou pegada aqui de forma mais conservadora com esses topos aqui. Quando o preço faz o rompimento, a gente vem completar. Olha como isso daqui se torna suporte nessa barra ignorada para continuar na alta. E aí temos a próxima resistência. Próxima resistência e o preço quase veio completar mais um. Tá? Então aqui nos consolidamos, né? E era alvo desse pivô que os compradores conseguiram formar. Acabei apagando minha média móvel aqui de 200 períodos, mas não tem problema. Esse pivô de alta que os compradores conseguiram formar, a partir dessa alta do preço aqui, colocando o ponto 50 você tem o 100%. Colocando o ponto 61,8, inicialmente você tem o primeiro alvo do preço. Então para você conseguir virar a chave, né, de venda, você tem que observar todos esses fatores. Desenhar no gráfico ajuda. O que eu estou fazendo? É um fundo mais alto do que o fundo anterior. Estou entregando barras compradoras bem expressivas. O volume sobe na alta e diminui na queda. Sobe na alta e diminui na queda drasticamente. Nunca ache que o preço vai reverter. Tá? Quando temos dias de tendência, o preço anda de lado, aguardando, por exemplo, uma média móvel de 20 períodos, é para explodir na alta. Né? Não é um padrão aqui de queda que vai fazer ele cair. Beleza? Então tem que perceber onde os investidores, o sentimento do mercado, onde eles querem levar o preço. Porque aí senão você começa a criar fator na sua cabeça de que vamos reverter, por exemplo, que ele está fazendo aqui, deixa eu ver, um alargamento. Poxa, fez um alargamento, né? Fez um engolfo, vou vender. E aí o que acontece? O candle perde a mínima e vai embora sem você. Né? E aí bomba mais ainda, né? Porque estopa todo mundo. Porque você está acreditando ainda que o preço vai cair. Tem que tomar muito cuidado, tem que olhar o comportamento das barras. Estopar pequeno, caso você entrou vendido aqui, coloca um stop mais curto, você está contra um movimento, um viés comprador. Estamos deixando gaps do All Brooks entre barras bem significantes, de mais de 280 pontos. O All Brooks fala para não operar contra esses gaps, porque o mercado ele está muito forte. É um dia de barras longas, né? Barras de tendência. Então, para ser um alargamento isso daqui, os vendedores deveriam ter levado o preço um pouco mais além, testado esse suporte aqui para tentar romper de novo e depois ter rompido para cima. O que não aconteceu, né? Os compradores conseguiram formular um fundo mais alto em um nível de Fibonacci da alta, ó, em cima do 23,6, que é o último nível aí praticamente que o preço se segura, quando ele vai voltar para o movimento de alta. Então a correção ela foi bem profunda. Aqui temos uma onda 1 sendo formulada, uma onda 2 e uma onda 3. Pode ter terminado aqui, feito a onda 4 e ter terminado aqui em onda 5. Tá? Ou ainda estamos em onda 3 estendida. Olhando aqui só esse dia de hoje, tá? O micro do movimento. Bom, agora vamos lá falar das operações de hoje. Vou aproximar aqui o gráfico de 5 minutos. Começar que a gente tem um suporte que o preço estava trabalhando e brigando para tentar romper. Então aqui está ele. Então essa briga toda em cima desse suporte, ela foi aqui no início da manhã e os compradores levaram a melhor, como eu havia dito. Então aqui no começo a gente tem uma faixa de negociação. Na verdade foi uma acumulação do preço. Então temos que marcar esse patamar. Quando ele faz o rompimento, a gente vai executar a mesma proporção. Ó. Temos que nos atentar também a regiões de suporte e resistência do dia anterior. Então aqui estava uma.
Essa foi uma primeira operação que eu comentei lá no grupo. Esse suporte ele foi capaz de jogar o preço essa quantidade de pontos acima. Quando a gente sente dificuldade, podemos entrar numa operação vendida, né, mais especulativa. Estamos na primeira hora da manhã, então se você opte por operar na primeira hora da manhã, seja com uma mão menor, porque também estamos dentro de uma zona complicada do preço. Olha aqui atrás. Sentimos dificuldade com stop mais barato, vendemos para pegar a quantidade que o suporte jogou para cima, abaixo. Então aqui está uma primeira operação para levar até o fundo aqui da consolidação em 300 pontos. E aí o preço começa com um comportamento errático na abertura do mercado à vista, né? O mercado à vista abre, temos pavio para todo lado, então temos que aguardar rompimento dessa faixa de negociação. Quando isso acontece, vamos testar a próxima resistência. A próxima resistência estava aqui. Muito difícil de pegar no meio dessa barra aqui, porque estamos dentro de uma consolidação, mas ao perceber que está entrando um volume grande, podemos até entrar na formação da barra para pegar esse movimento. Tá? É mais arriscado entrar na formação da barra, então estreite seu stop à medida que a barra se fecha. Digamos que você entre na formação da barra, aqui ou no rompimento desse pavio. Teu stop ele tem que estar um pouco dentro aqui da faixa de negociação, tá? Não muito além. Stop na mínima desse candle aqui ou lá embaixo não é viável, devido ao alvo já está bem aqui. Então opte por operar menor, você está saindo de uma faixa de negociação, invadindo outra. Nesses retângulos do preço, está invadindo outra região complexa, opte por operar menor ou ficar de fora. Nessa região aqui eu inclusive fiz uma venda, tá? Eu fiz uma venda porque eu estava com o Fibonacci dentro do movimento de queda, o preço ele atingiu 61,8, ainda não rompeu algum topo relevante que antecedeu a perda de uma mínima, então eu fiz uma venda depois da formação desse padrão, porém eu comecei a ver que o preço estava querendo acumular para fazer esse rompimento, né? E quando ele fechou essa barra aqui, eu estopei a operação, com um stop bem curto, mas o correto seria um stop um pouco acima do nível de Fibo. Então se eu entrei na formação dessa barra, se eu colocar meu stop aqui, eu teria sido estopado. Então o stop mais seguro seria acima desse topinho anterior aqui, ó, um pouco acima da região de resistência. E aí sim o trade teria sido vencedor. Tá? Aqui seria uma possível região de suporte, porque foi resistência, invadiu a região de baixo, temos que nos atentar com os 50% e os níveis da alta, porque a alta foi expressiva. Com o Fibonacci, pegamos, traçamos o Fibo aqui dentro desse movimento de alta integralmente. Temos o preço parando no 23,6. O que dá para fazer é ir conduzindo esse stop que inicialmente estava aqui. O trade andou ao seu favor, coloca acima do 61,8. Andou ao seu favor, coloca acima dos 50%. Tá? Espere a barra fechar, coloca acima aqui desse doji, por exemplo. Andou ao seu favor, coloca um pouco acima aqui da média de 20 períodos. Aí teria pego o seu stop nesse candle aqui. Ó. Se você opte por deixar um pouco acima, teria pego ainda esse movimento de queda e teria sido estopado com esse candle aqui. Ó. Esse movimento de alta aqui eu considerei bem difícil de participar, porque ela veio em 3 barras até essa máxima. Né? Andou aí mais de 800 pontos. Né? O mais sensato seria aguardar, por exemplo, essa barra aqui, ó, uma barra vendedora sem volume financeiro, e entrar no rompimento dela com stop aqui abaixo. Seria um stop mais barato para levar o preço a alvos desse pivô. Então você teria um stop aqui de 200 pontos para pegar um trade de 300 pontos. Tá? Caso você viu o comportamento do preço, estamos andando lateral, prontos para fazer um power breakout. Você ainda seguiu em alta para pegar mais um movimento acima. Então aqui você tem uma faixa de consolidação. O preço, quando ele faz esse rompimento, ele anda essa quantidade. Quando a média móvel de 20 se aproxima e deixa uma barra de força, mais uma vez você vai com ele e é essa quantidade que ele vai andar. Você tem o preço aqui nas máximas. Uma região interessante para zerar a posição, caso você conduziu esse trade. Então as melhores entradas que eu considerei foram essas. Vamos olhar lá o Ibovespa, quase chegou lá no nosso alvo, que a gente tinha traçado aí na análise anterior, lá no 102.260, quase bateu. Então nessa região aqui em cima, eu creio que o preço ele vai sentir, realizar alguma retração desse movimento, que ele está dentro de um canal estreito. Então vamos aguardar aí as próximas movimentações. No gráfico semanal o índice está dando a entender continuidade, tá? Correção, continuidade na alta. Porém ainda não temos um volume tão significativo, mas por se tratar de uma onda 5,
o volume ele pode diminuir do que na onda 3. Então essa é a análise de hoje, grande abraço a todos, qualquer dúvida deixe nos comentários.